cada um de nós hoje. Quem sentir Deus, glorifica Ele do jeito que sentir. Uma coisa que eu aprendi é que só dá glória a Deus é aquele que sente, né? Só quem sente a graça sente vontade de adorar. Quem não sente a graça não dá glória a Deus, não dá aleluia, fica de qualquer jeito. Amém, igreja? No livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, nós vamos ler algum texto ou alguns versículos. Samuel, capítulo de número 2, e nós vamos ler no versículo de número 26. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 26. Espero que os irmãos compreendam e entendam aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. Versículo de número 26 do livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, vai dizer: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Vamos ler essa mensagem? E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Muito bem. Amém. A leitura agora, hein? Agora, no mesmo capítulo de 1 Samuel, capítulo de número 2, e seu versículo de número 12. Verso de número 12, eu vou ler. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Pode tomar os seus assentos, pode dar glória quem quiser, fica à vontade. Irmãos, eu dei um título para essa mensagem. E o título que eu dei a essa mensagem é Crescendo Espiritual em Tempo de Crise. Vocês não entenderam, mas vai entender. Crescendo espiritual em tempo de crise. Você pode estar em crise, mas Deus não está em crise. Você pode estar enfrentando um problema, mas Deus não tem problema para Deus. Amados, falar do profeta Samuel é algo muito difícil. Olha, eu tenho alguns títulos, como no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, tempo de crise na vida de Ana. A Bíblia vai dizer que Ana tinha o seu esposo, e como também o seu esposo tinha mais uma esposa por nome Penina. E a Bíblia diz que Penina zombava de Ana, humilhava Ana. Por que zombava Ana? Porque Ana não poderia ter filho. Ana está enfrentando um momento de crise, um momento de dificuldade e de também humilhação por alguém que estava ao seu redor. A Bíblia diz que Ana ia ao templo aonde o sacerdote Eli cuidava e liderava um templo e começou a orar a Deus. Ana, angustiada, desesperada, lutando, acreditando, através da fé e através do poder de Deus, que Deus podia mudar a sua história. A Bíblia diz que Penina zombava, humilhava muito a Ana. E o interessante é que dentro da mensagem nós vemos que ela servia o Senhor juntamente com o sacerdote. Não era fora do templo, era dentro da igreja. Há momentos e tempos de crise na nossa vida, não é fora, é dentro da igreja. E a Bíblia diz que ela não desistiu, ela persistiu, ela lutou, ela confiou, até porque ela estava enfrentando um momento de crise dentro do templo. E a Bíblia vai dizer que ali tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram obreiros e sacerdotes dentro do templo. Se nós formos ver a história de Eli, juntamente com a sua descendência,
era alguém que um dia teve no Egito, aonde Deus olhou, libertou, transformou e trouxe para uma terra prometida, aonde juraram que seria fiel ao seu Deus. E a Bíblia diz que os seus filhos estão crescendo, Eli já ficando velho, e os seus filhos agora se desviaram da promessa, se desviaram daquele voto que ele fez ao Senhor de quando estava na terra do Egito. A Bíblia vai dizer que no tempo de crise de Ana clamando, orando ao Senhor, chega um momento que Eli olha para Ana e vai questionar a ela, dizendo para ela que o que estava acontecendo, por que ela estava naquela situação. Ela foi afrontada dentro do templo, e se ela estava embriagada, porém ela vai responder para o sacerdote que ela estava amargurada, contrita, pobre de espírito, e que ela não tinha bebido vinho. A Bíblia diz que Deus, ao olhar o sofrimento de Ana, Deus concede um filho por nome de Samuel, e ela faz uma promessa ao Senhor dizendo que entregaria ao templo, que entregaria ao Senhor pela petição, pela bênção alcançada que o Senhor lhe deu. Agora eu fico imaginando que Eli, como sacerdotes, para quem não sabe, sacerdotes naquela época era alguém que Deus tinha escolhido para ser a sua porta-voz. Dentro do templo, quem tinha um problema, uma dificuldade, chegava até o sacerdote e contava o seu problema, a sua história, e o sacerdote era encarregado de levar até o Senhor. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, dentro do templo, fazia tudo ao contrário. Os filhos de Eli, que era para dar um bom exemplo, estava dentro do templo pecando, idolatrando, desobedecendo a lei e os mandamentos de Deus. E uma coisa que eu fico imaginando dentro dessa história é que Deus já estava planejando algo. É que Deus já estava planejando alguém para colocar no lugar de Eli e também no lugar dos seus dois filhos. Por isso Deus abençoa a madre de Ana, e Ana lhe concede um filho. Nasce Samuel. Samuel é entregue nas mãos de Eli no templo. Então isso quer dizer que Eli foi encarregado de ajudar no crescimento de Samuel. Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Samuel, com 3 meses de idade, é entregue. Samuel está enfrentando também um momento de crise dentro do templo. Samuel tem alguém que lhe dá a direção. Samuel tem alguém que lhe ajuda. Samuel tem alguém que está lhe cuidando, lapidando e lhe ensinando, porque haveria um futuro na vida de Samuel. Eu já quero liberar uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. Deus te escolheu como sacerdote. Amém. Às vezes você quer ensinar aquele que chega, aquele que está para chegar. Você cuida, você ensina, mas quando é dentro da tua casa, tu esqueceu de ensinar. Quando é um dos teus, tu esqueceu de mostrar o caminho, a direção. É fácil tu vir aqui, pregar para mim, pregar para um, pregar para outro, mas dentro da tua casa tu não tem um conserto com teu filho, nem a tua filha. Ah, pastor, mas Eli ensinou os seus filhos. Ele pecou contra Deus.
um pai ou uma mãe comete diante de Deus. É fácil você corrigir o filho do vizinho. É fácil você corrigir o filho de alguém, mas e o teu? Dói, né? Quando se fala do teu, né? Ah, pastor, o meu manda solto, faz o que quiser, pega o celular a hora que quer, o computador, o notebook, xinga, grita, faz o que quiser. Ah, eu não estou nem aí. E quando tu chega dentro da igreja à noite, tu louva bonito, tu prega bonito, tu glorifica, tu exalta. O problema é dentro da tua casa. Porque é fácil você consertar a casa de alguém. E a sua casa? Samuel está crescendo em tempo de crise. Por que, igreja? A Bíblia vai dizer no versículo de número 12: era porém os filhos de Eli, filhos de... E não conhecia o... Eu vou dizer. Eles eram o que eu disse? Sacerdotes, obreiros. Eu vou dizer, Deus. Eles eram alguém que cuidava do altar, do templo. Ele era alguém encarregado de cuidar das coisas santas de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui. Olha, por máximo que eles eram encarregados de cuidar das coisas de Deus, a Bíblia vai dizer que eles não conheciam a... Tem pessoas que pregam a Deus, mas não conhecem a Deus, não teve encontro com Deus. Tem pessoas que louvam a Deus, exaltam a Deus, mas não conhecem o poder de Deus. Os filhos de Eli eram, porém, os filhos de Eli, filho de... Você sabe o que é o significado de Belial? Estrangeiro. Outra palavra, ímpio. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de... Não conhecia a... Eu vou dizer, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, querendo cuidar das coisas de Deus, mas que nunca teve encontro com Deus. Aleluia. Tem muitos obreiros, sacerdotes dentro do templo de Deus, no altar, mas não conheceu ainda o poder de Deus. Não... terra, eu vou dizer, Deus. Tem muitos obreiros dentro da igreja que foram ungidos, separados como os obreiros da casa de Deus, mas ainda não tiveram um encontro com Deus. Pastor, mas eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou falando disso, eu estou falando das ofertas. Não quer dizer que você está fazendo que você teve encontro com Deus. Glória a Deus. Era o filho de um homem bem sucedido, Eli. O Deus está doido, porque a Bíblia diz, era porém os filhos de Eli, filho de... Estava dentro da igreja, cuidando das coisas santas, mas na verdade era um ímpio. Não é todo mundo que, eu vou dizer, meu Deus, não é todo mundo que está dentro da igreja, pregando o microfone, que é crente. Verdade, Deus. Eu vou contar o que a palavra me diz. Não vou contar nada fora da palavra. É o que a palavra me diz. Não é todo mundo que está dentro da igreja que eu vou dizer. Foram os escolhidos, tirado do Egito, tirado do mundo. Foram ungidos com óleo para servir a Deus, fazer as coisas de Deus, mas estava dentro da igreja como se estivesse no mundo. É o que nós vemos hoje, muitos crentes dentro da igreja, muitas pessoas pregando e falando de Jesus, mas na verdade, quando sai daqui, já não é mais Jesus no negócio. Está dentro da igreja bem vestido, falando bonito, é uma coisa, mas e quando acaba o culto? Glória a Deus. Os filhos de Eli eram sacerdotes, obreiros, cuidavam das coisas santas, dos altares, mas a Bíblia vai dizer que o povo que
que sacrificava a Deus, que trazia as suas ofertas, as suas oferendas, que trazia sobre o altar, sabe o que acontecia? Eles pegavam as oferendas, os manjares, os altares, tudo aquilo que o povo trazia na casa de Deus, eles pegavam, comiam, desviavam. E alguns que estavam dentro do templo, que era verdadeiro, olhavam para eles e diziam: rapaz, calma aí, deixa primeiro nós queimar aqui, ó, queimar a gordura e tal. Não. Pode pegar mesmo, dentro do naquela época eu não sei se era panela ou caldeirão. Pode pegar e trazer aqui, a gente vai comer aqui do jeito que está. A oferta que era para Deus, eles pegavam para eles. Aquilo que era de Deus, eles levavam com eles, e Deus estava olhando de lá de cima. Deus é Deus de projeto, tá, igreja? Aleluia. Não pense você que você está fazendo errado aos olhos de Deus, que Deus está feliz. Não pense você que vai ficar da mesma forma que você está achando que vai ficar, porque Deus está preparando o outro para colocar no seu lugar. A Bíblia vai dizer: Ana estava em tempo de crise, é o título da mensagem. E o templo do Senhor também estava em tempo de crise. Por quê, pastor? Porque aqueles que foram, eu vou dizer, Deus, porque aqueles que foram escolhidos para cuidar da igreja estavam cuidando de outra coisa. Eu vou contar, Deus. Estava cuidando de si mesmo, das suas coisas, dos seus negócios, dos seus problemas, ao invés de cuidar das coisas que Deus o ordenou e entregou nas suas mãos. Nessa igreja, eu não sei se essa igreja tem, como em algumas outras igrejas também tem crente preocupado mais com os seus problemas do que com os problemas da casa de Deus. É a palavra, irmão. Se você não vê isso na palavra, eu estou vendo. A Bíblia vai dizer: era porém os filhos de Eli, filho de Deus. Não tinha esse tipo de crente dentro do templo, no altar, se dizendo que era bom, se dizendo que era homens de Deus. Deus não tinha eles como os homens de Deus. Deus tinha esse tipo de pessoas como pessoas desconhecidas. Deus, ele tinha esse tipo de pessoa como ímpio. Deus dizendo assim: eu não te conheço, quem é você? Não é todo mundo, igreja, que pega no microfone, que vem aqui falar de Jesus, está com a Bíblia que Deus tem contado, que verdadeiramente é Deus. O mau exemplo mostra para Deus quem tu é. Eu não vejo, ninguém vê, mas Deus te vê, né? Deus sabe quem é você. Deus, ele te conhece. Em tempo de crise, Deus, dá um filho para Ana. Agora eu vou dizer uma outra coisa aqui para vocês. Samuel vem crescendo num tempo de crise dentro do templo. Samuel via o que os filhos de Eli faziam, Ofni e Finéias. Samuel crescendo, via os filhos de Eli, pecando, roubando a Deus, fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu vejo Samuel aqui agora tendo a oportunidade de fazer também como eles estavam fazendo. Só que Samuel era diferente. Eu vou dizer outra coisinha aqui no meio da igreja. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu sou assim porque fulano é, eu faço assim porque ele faz, eu também sou assim porque ela faz desse jeito, eu errei porque ela errou. Eu vou dizer uma coisa para você: o maior exemplo na Bíblia aqui nessa noite é Samuel dentro do templo, no momento de crise, vendo os filhos de Eli fazendo errado, roubando a Deus, tomando os holocaustos que eram oferecidos no altar de Deus para ele. Mas Samuel estava crescendo no meio dele, e o pensamento de Samuel era diferente. Samuel tinha tudo para errar, Samuel tinha tudo para olhar e dizer assim: Deus, me dá 5 minutos, porque eu também preciso fazer como eles fazem. Não, Samuel era diferente. Samuel via com outros olhos. Samuel estava sendo preparado em tempo de crise. Deus estava preparando Samuel espiritualmente.
está fazendo desse jeito porque tu viu um irmão fazendo. Para de falar esse tipo de palavra. Eu estou assim porque fulano também é. A desculpa dos crentes hoje em dia é desse jeito. Eu não fiz porque fulano também não fez. Ele não foi, eu também não vou. Aleluia, Deus. Samuel dentro do templo, ele era diferente. Pastor, não. Samuel também teve a oportunidade de fazer errado como os filhos de Eli fez. Mas ele não fez. A Bíblia vai dizer que no versículo de número 17, pode pôr aqui: era pois muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era muito grande os seus? Eram muito grandes os seus erros, os seus pecados, as suas idolatrias diante de Deus. Pessoas que foram escolhidas para fazer a diferença, estava fazendo era a diferença mesmo, mas no mundo tem pessoas que estão dentro da igreja e na verdade agradando mais o diabo do que a Deus. Samuel, igreja, cresceu no momento de crise. Só que eu quero entregar algo de Deus para a vida de alguém, tanto homem quanto mulher aqui. Porque Eli cuidou muito bem de Samuel, dos passos de Samuel. Tratou muito bem de Samuel. Mas Eli esqueceu de uma coisa, que era tratar dos seus filhos. Você precisa aprender isso hoje. Você precisa abrir os olhos hoje. Você que é pai e que é mãe, tu é crente, teu filho não é, tua filha não é. Você tem como crente, mas não é. Eu vou dizer, meu Deus, você quer que ande como crente, faça como crente, você dá a confiança, mas talvez não está sendo aquilo que você imagina, aquilo que você quer. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você, e Deus olhando lá do céu, vendo esse tipo de pessoa, vê o grande sofrimento da parte de Deus, hein? Por isso que vocês veem como eu sou com minha filha. Vocês veem como eu sou com minha filha? Cuidado, viu, pai e mãe? Lê a Bíblia. Vocês veem como eu sou com minha filha? Gritou, estou dando um aperto. Aprontou um aperto. Ou anda reta, aqui dentro tem que ter exemplo. Dentro de casa, na rua, onde quer que seja. Mas tem pai e tem mãe que o cadastro do sapato é folgado. Deixa de qualquer jeito, relaxada e relaxado. Eu lendo essa mensagem hoje, eu lembrei de um relacionamento que eu tive com uma mulher do mundo, que ela tinha um filho. Quando eu botava lá para assistir o jornal, ele botava para o desenho, a mãe nem se movia, por isso que não vai para frente. É por isso que muitos padrastos e madrastas judiam do teu filho e da tua filha, porque tu não tem controle, não tem rédea. Eu conto, Deus. Não tem como ir para frente um negócio desse. Eu queria ver uma coisa, ele ia lá e botava outra na frente dela e ela nem. E eu só me indignando. Até um dia que eu botei minha mochilinha nas costas e tchau. Porque eu não aguentava mais. Eu não ia ferir, não ia agredir, mas a única direção que eu tinha era você fora. Cuidado, mãe, cuidado, viu, pai? Porque às vezes tu acha que as coisas estão tudo sob controle e na verdade não está, viu? Você acha que as coisas estão tudo perfeitinho e não está. A Bíblia vai dizer que Samuel vinha crescendo e vendo tudo o que estava acontecendo. Irmão, era dentro do templo, não era fora do templo. O tempo de crise que Samuel enfrentou não foi fora da igreja, foi dentro da igreja. Eu vou dizer algo para alguém que está no nosso meio. É em tempo de crise que Deus vai soprar, vai te exaltar. É em tempo de crise que Deus vai te levantar. É em tempo de crise que Deus está olhando para você e tendo uma promessa na tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que o pecado deles era muito grande aos olhos de Deus.
E se você olhar no versículo de número 22, vai dizer assim: olha, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo o Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da... Eles pecavam contra Deus aonde? Era dentro do templo. Era, desviava muito de mulheres, homens, pecando contra Deus, desviando, em vez de dar bom testemunho. Tem crente que é assim, em vez de dar bom testemunho, é má testemunho. E Deus, irmão, olhando de lá de cima, imagine, Eli, acorda, Eli, tem Eli aqui hoje, acorda. Deus está olhando para você, rapaz, que o teu cadastro está folgado. E Deus olhando de lá de cima, vendo que os filhos de Eli, dentro do templo, faziam o que queriam. Tem pai e tem mãe que é desse jeito. Tem pai e tem mãe que é desse jeito. O que adianta tu andar na linha reta com Deus e ser teus filhos não? O que adianta você andar reto com Deus e os teus filhos de qualquer jeito? Teu filho faz o que quer, tua filha faz o que quer. Você acha que Deus se alegra? Você acha que Deus se alegra da tua bagunça? De ver tu na brecha certinho com Deus e os teus filhos de qualquer jeito? Eu não sei porquê, mas eu conto porque é a palavra. Eli era um bom sacerdote, mas Eli pecou contra Deus. Por que pecou, pastor? Porque Eli... Vocês querem ver onde Eli pecou? Vamos pular aqui, Rogério. No versículo de número 29, nós vamos voltar, hein? Olha aí onde Eli pecou, ó. Olha ali, ó. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei da minha morada, e honras os teus filhos mais do que a... Pode deixar ali. Honra os teus filhos mais do que a... Não vem para cá com essa não. Tu tem amor, tu tem carinho pelo teu filho, a tua filha e tudo, mas tu tem que honrar primeiramente o teu Deus. Em primeiro lugar, tudo o teu Deus. Tem crente aqui que é desse jeito. Ai, eu preciso fazer isso para o meu filho. Ah, Deus, eu vou entregar. Ai, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um calçado, eu preciso levar no shopping, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não é que você não pode fazer tudo para o teu filho, mas tem que ter limite. Porque se não tiver limite, tu vai pagar um alto preço lá na frente. Foi o que aconteceu com Eli. A Bíblia vai dizer que Eli abriu mão, deixou de mão. Tudo que era de bom que entrava, que vinha sobre o templo, o próprio Eli se juntava e tirava o melhor e honrava quem? Os seus filhos, e deixando Deus de... É o que muitos hoje fazem. Irmão, toma cuidado da forma que você serve a Deus. Toma cuidado. Se você só lê aquilo que te interessa, passa a ler aquilo que interessa a Deus. Porque Deus não é menino, Deus não é bobo. Passa a ler aquilo que interessa a Deus. Em tempo de crise nós estamos aqui pregando hoje. E Deus se indignou. Por quê? Pastor, Deus se indignou porque o próprio Eli permitiu, se uniu com seus filhos e arrancava o melhor do altar. Aquilo que vinha para Deus ele tirava, desviava e entregava para os seus filhos. E Deus olhando de lá de cima e dizendo assim: olha, eu não acredito que você está honrando mais o teu filho do que a mim. Tem pessoas que é desse jeito, honra o seu filho, sua filha de tudo, do bom e do melhor, enquanto para Deus faz e dá de qualquer jeito, dá resto. E Deus olhando de lá de cima e dizendo: não, eu não vou aceitar isso. Aí o que acontece? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Agora volta para o 27 para tu entender. Olha o que acontece no 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de...
onde você estava antes de servir a Deus? Como que era a sua vida no passado? O que você fazia? Deus se manifestou para você de qual jeito? Deus está dizendo, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, outra coisa que Deus me fala aqui. Olha, quando eu estou pregando, ou quando alguém está pregando aqui, talvez você não dá crédito. Você está esperando Deus levantar um estranho para falar contigo, como falou com Eli? A Bíblia diz que Deus levantou um estranho para falar para ele, e veio um homem de Deus, um estranho que ele não conhecia, não sabe nem quem é, e Deus enviou. Quantas vezes Deus levantou alguém que tu não conhece, que tu fica olhando para um lado e para o outro, o cara nunca me viu, não sabe a minha vida, e por que ele falou isso comigo? Quantas vezes você vai esperar Deus levantar? Começou a cheirar mal. Quando ele viu que Deus levantou um estranho para falar com ele, ele vai até os seus filhos e diz, olha o jeito que faz. Tem mãe e tem pai que é frouxo. Eu vou dizer assim, que é para doer. É frouxo. O filho faz. Estou há 2 semanas estudando a Deus essa mensagem, eu falando a Deus, por quê? O que ele não fez antes agora está sendo pesado para ele. O que ele não corrigiu antes, agora ele está pagando uma grande consequência. Deus está indignado com ele. Olha, toma cuidado, igreja. Toma cuidado, porque talvez tu pense que Deus está feliz contigo. E talvez Deus possa estar olhando para você e dizendo assim, eu não te aguento mais. Estou revoltado contra você. Ai Deus, por que Deus? Eu estou na igreja, eu louvo, eu prego, eu estou no culto, eu estou lá. É porque tu é frouxo, tu não corrigiu o teu filho. E agora quem vai corrigir sou eu. Vou corrigir teu filho, vou corrigir você. Hã? Será que vocês conseguem entender essa mensagem? Aleluia. Glória a Deus. Deus está indignado com ele. E o que acontece? Samuelzinho está crescendo, e a Bíblia vai dizer no versículo de número 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então isso quer dizer que em momento de crise, os filhos de Eli se corrompendo, dominado pelo pecado, a idolatria dentro da igreja, Samuel era o único diferente dentro do templo que estava crescendo e que fazia as coisas de Deus com alegria, com dedicação, com amor, e Deus olhando de lá de cima e já preparando algo muito poderoso para a vida de Samuel. O entender esta mensagem aqui é, em tempo de crise, se tu viu alguém cair, se corromper, errou, pecou, não é porque ele pecou que ele errou que tu também vai fazer o mesmo que ele fez, porque o negócio contigo é diferente, é só se permanecer na brecha, porque Deus, ele vai te honrar. Pastor, todo mundo fez isso, fez aquilo, eu vi acontecendo, mas você não. Isso quer dizer que você é diferente. Deus vai te honrar. A Bíblia vai dizer, vamos lá para o livro de Samuel 3:1, estou próximo. Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, vocês entendem isso? Aleluia. E a palavra do Senhor era de muita valia para o jovem Samuel. Então isso quer dizer que, eu vou contar, porque tem alguém aqui e a palavra está indo em direção. Isso quer dizer que a palavra do Senhor é de muita valia para aquele que faz com alegria, com amor, com dedicação. Deus olhando e feliz, mas Deus naquele dia não tinha se manifesta. Isso quer dizer que Deus não tinha palavra para aquele povo, Deus não se manifestava. Ei, eu vou dizer, Deus, para alguém entender melhor, fazia muito tempo que Deus já tinha se calado para com aquele povo. Talvez você está aqui no nosso meio dizendo assim, pastor, Deus está falando comigo, porque olha, há muito tempo que eu busco Deus falar comigo e Deus não fala. Deus não usa ninguém para falar comigo. O que está acontecendo? Talvez por causa do teu erro, do teu pecado.
Porque a Bíblia diz que, Samuel vinha crescendo e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, não havia palavra para aquele povo, Deus não falava para aquele povo. Vou dizer melhor, Deus tinha se calado para aquele povo. E aqui não é diferente. Tem pessoas que Deus tem se calado. Você olha para o lado, Deus fala assim desse jeito, eu quero desse jeito, oh Deus, não sei o que, Deus está em silêncio para você. Enquanto Deus está em silêncio para você, Deus está se manifestando a sua palavra para Samuel. Mas por que, pastor Samuel? Porque Samuel é dedicado, Samuel não se corrompeu, Samuel é uma pessoa que faz a obra com alegria, com amor, com dedicação. É esse que Deus se manifesta. Não sei que muitas pessoas ficam dentro da igreja se perguntando, não é desse jeito? Outra coisa que me chamou a atenção, vai colocar em Atos 7, 19 e 20. Outra coisa que me chamou muito a atenção, a Bíblia diz que Ana, sua mãe, Ana, ia no templo levar uma veste para o jovem Samuel. E o jovem Samuel, ainda jovem, pregava ao Senhor. Falava, pregava o nome do Senhor. Enquanto os irmãos estão corrompidos, é dentro da igreja. Enquanto tem irmão desviando, pecando, errando, andando errante com Deus, tem outros que estão fazendo a obra de Deus do jeito que Deus quer. Não se preocupe você que está fazendo a obra que Deus quer. Não se preocupe você que está na posição que Deus te colocou. Quem tem que se preocupar é aquele que saiu da posição aonde Deus o colocou. Está aqui Atos. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. 20. Nesse tempo nasceu quem? Moisés. Igreja. Nesse tempo nasceu quem? Moisés. Olha, a Bíblia diz que Moisés ele era muito lindo, muito bonito. E a sua mãe tinha medo. Sua mãe tinha medo. E foi criado 3 meses em casa de seu. 3 meses depois, sendo perseguido, ele foi obrigado. Sua mãe, para quem não entende, sua mãe pega ele e coloca dentro de uma caixa, simbolizando hoje uma caixa de papelão, coloca dentro do rio e abandona aquela criança. E aquela criança descendo sobre aquele rio. Foi a filha de Faraó, se não me engano, a filha de Faraó, que pegou aquela criança descendo, pegou para ela, criou ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para quem não entendeu o título da mensagem, é em tempo de que Deus ele vai te Samuel. Olha, Moisés nasceu em tempo de foi criado pelas mãos da filha de Faraó, ou até mesmo o próprio Faraó. Mas não quer dizer que ele foi criado por Faraó, que ele se corrompeu. Vocês atualizados de hoje têm as suas desculpas. Eu fiz isso porque alguém fez, porque fulano fez. Não. Para de inventar desculpas, seja você mesmo. O jovem foi criado, volta aqui, Rogério. Foi criado por pessoas que não deveriam. Sua mãe foi obrigado. Olha, esse usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer injetar suas. Então isso quer dizer que os seus pais foi obrigado a abandonar os seus filhos. E o jovem, a criança Moisés, sendo abandonado e foi tomado pela filha de Faraó e o criou. Foi em tempo de crise que Deus exaltou o jovem Moisés, se tornou um grande homem de Deus. Deus não está procurando pessoas em tempo de bonança. Deus não está procurando pessoas quando as coisas estão bem. Não te preocupa. Deus não procura esse tipo de crente. Deus procura crente no tempo de... Porque você está em crise, mas o teu Deus, não te preocupa.
Ei, pode ser que o mundo está revirado a ponta cabeça na tua vida, ninguém te dá crédito. Pode ser que alguém está olhando para você, seus familiares, não está nem aí para o teu problema. Talvez você tenha batido numa porta de um lado para o outro e não sabe o que fazer, está em desespero. Mas se você for fiel ao seu Deus, o seu Deus está olhando de lá de cima. E é em momento de crise, de situações na tua vida, de séries de problemas, que o teu Deus, Ele vai te exaltar e te fazer um vencedor. Os seus pais foram obrigados a abandonar seus filhos, foram os maltratados. Mas não quer dizer que foi maltratado, que Deus não estava de olho na criança em tempo de crise. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 52. Nós vamos entender mais uma pessoa que enfrentou um momento de crise. Estou pregando para alguém que está enfrentando um momento de crise, mas que é fiel a Deus. Se tu está enfrentando um momento de crise e não é fiel ao teu Deus, tu está fora. Mas se estiver enfrentando um momento de crise e sendo fiel, pode ter certeza que a tua hora vai chegar, a tua bênção vai chegar, o teu milagre vai acontecer. Lucas 2:52. Crescia Jesus em sabedoria e a graça para com Deus e os... Deixa eu te dizer outra coisa aqui que aconteceu com Jesus. No nascimento de Jesus, a Bíblia vai dizer que estava Maria e... José e Maria, igreja, receberam um convite que naqueles dias tinha que fazer um alistamento, sair um decreto e tal. Aí o que acontece? Eles estavam numa fila para fazer o alistamento. De repente, Maria sentiu umas dores e o menino Jesus nasceu. Ela deu à luz no manjedouro. Não tinha cobertor no dia de hoje, não tinha nada. E acontece que o menino nasceu. E a Bíblia vai dizer que naquela época saiu um decreto. E que decreto era esse? O decreto era esse que o rei Herodes, se não me engano, saiu um decreto que naquela época, por causa do nascimento de Jesus, tá, igreja? Entenda isso aqui, tá? Deus não conta com frouxo, hein? Deus não conta com covarde, Deus conta com valente. Saiu um decreto que naquela época que matasse todas as crianças com a idade de 2 anos. Por quê? Por causa do nascimento de Jesus. Então isso quer dizer que Jesus nasceu em tempo de... Ô meu irmão, tu está dentro da igreja e tu ainda não teve contato com teu Deus? Jesus nasceu em tempo de crise. Tu pode contar o que tu quiser para mim, eu não quero nem saber. Eu quero saber que, independente do que esteja acontecendo, que tu seja fiel. Glória a Deus. Não tem desculpa. Aí o que acontece? Saiu um decreto que matasse todas as crianças. Isso quer dizer, para ter certeza que o menino Jesus também tinha morrido. Então isso quer dizer que Jesus nasceu em tempo de... O próprio Jesus nasceu em tempo de crise. E o que acontece? Sai arrebentando e matando todas as crianças. Mas eles não conseguem achar o menino Jesus. Outra coisa que me chama a atenção, vamos lá no livro de Mateus 2:16. Mateus 2:16, olha o que a Bíblia vai dizer. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá dos... Então está aí a prova. Para aqueles que não lê Bíblia, que só lê quando põe aqui. Em casa tem tempo para tudo. Tem tempo para fofocar, WhatsApp, Facebook, Messenger, mas ler a palavra é difícil. Quando chega dentro da igreja, ainda quer se manifestar e dizer que é Deus. Ainda dizer que está cheio de Deus. Toma cuidado com isso, viu? Toma cuidado. Lê a Bíblia, medita. Vamos lá no livro de Deuteronômio.
Nós estamos encerrando. 8, 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. Sofri tanto para aprender esse nome. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para ti. Não, irmão, não vem para cá pensando que Deus tem dó de crente não, viu? Não vem para cá, eu estou no mundo, as coisas estão tudo errado, fazendo tudo errado. Agora estou na igreja, quer que as coisas tudo ande certinho, do jeito que quer. Não, não é desse jeito. Com Deus não é desse jeito, irmão. Deus, ele tem as suas formas, as suas maneiras de trabalhar na vida do crente. Deus, ele tem o seu jeito de trazer o crente para ele. Olha o que a Bíblia diz, olha. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Deus não te levou 40 anos pelo caminho do deserto errante para te deixar numa bênção, numa boa, não. Foi para tu ser humilhado mesmo. Agora, sabe por quê? Está lá a resposta, ó. E te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou... Tem muita gente que já não guarda mais. Tem muita gente que está dentro da igreja com a Bíblia na mão, bem vestido, mas que estão fazendo os seus próprios mandamentos, ao invés de exercerem e obedecerem os mandamentos de Deus. Não vem para cá com essa de reclamar com Deus, não, porque Deus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Se está acontecendo errado, se tu está passando por humilhação, se tu está sendo caluniado, se tu está sendo perseguido, se a tua conta bancária está errada, se tu olha para um lado e para o outro e não vê o teu celeiro cheio, se todos estão contra você, é porque Deus, ele sabe, até o ponto que tu sabe. Deus, ele quer saber da forma que ele disse aqui, olha, tudo isso sobreviver sobre ti, eu permiti para mim ver aonde está o teu coração, se está verdadeiramente nas minhas palavras, nos meus mandamentos, ou não. Tem pessoas que já estão fora faz tempo. Aleluia a Deus. Tem pessoas que estão fora. Quando vem as provações, aí prova para Deus que Deus não merecia e não deveria confiar. Quantos irmãos que estão aqui dessa forma? Eu estou falando dessa igreja, não estou falando de outras, porque se for em outras são piores. E olha que aqui o tratar o negócio aqui é doido. Se é frouxo, nem vem amanhã, na terça-feira. Porque o negócio aqui é bem tratado mesmo. Dói. Não tem negócio de alisar crente aqui não. Vocês entenderam a mensagem? Aleluia. Deus dizendo assim, eu estou te provando para saber o que estava no teu coração. Tem muita gente desviando da promessa de Deus, porque quando Deus prova, aí já não é mais de Deus. Terra. Tem muitas pessoas que quando Deus ainda não me entregou, não deu, já desde terra, manto e decanto. Olha só o que Deus está me dizendo. Não precisa buscar outra coisa a não ser dentro da palavra. Deus está te provando para ver se tu é merecer. Então eu vou desistir, Deus, porque está demorando. Entenda? Entrego mesmo, Deus. Porque acha que tem que ser do seu jeito, na sua hora? Porque você quer, Jesus. Não, com Deus é diferente, meu irmão. Ei, minha irmã, com Deus o negócio é diferente. Tu está passando por tudo isso, mas tu já desistiu. Pela palavra eu vejo que já desistiu, já voltou para trás, está fazendo errado. Tem crente que está fazendo errado. Não vem para cá com essa que Deus não prova o crente, não. A Bíblia diz em Tiago 1 Tiago 12, que bem-aventurado é o varão que sofre as tentações, porque ao sair, ou no final dela, será aprovado e receberá a coroa da vida eterna. Tem pessoas que já desistiu daquilo que Deus quer para ele. Já desistiu daquilo que Deus quer para ela. Por quê, pastor? Por causa das provações. É nas provações que Deus vai saber quem é você. É na luta que Deus vai saber se Ele deve confiar em você ou não. É na dificuldade
dificuldade que Deus vai olhar para você, na dificuldade Deus vai te apertar para saber quem é você. Deus vai te apertar. Ai, pai, então eu não vou servir a Deus não, esse Deus é louco, não é doido não. Você acha que Deus vai te dar as coisas de mão beijada do jeito que você quer, meu irmão, sem ter nenhum sacrifício? Você quer que Deus olhe para você assim, ô coitadinho, coitadinha, toma meu nenenzinho, Você acha que é assim que Deus vai fazer com você? Deus vai te apertar, rapaz. Deus vai te humilhar. Ai, eu não aguento ficar me humilhando para ninguém. Tu não sabe nem se é Deus ou não? Ai, não estou nem aí, né, mano? Tu não sabe se é Deus que está te humilhando, te provando ou não? Sabe, esse tipo de crente que desiste das promessas, das coisas de Deus, é porque não lê a Bíblia. Só lê aquilo lá, e hoje se eu for para a igreja, vou ler esse tal versículo, esse versículo assim. Talvez o versículo ele vai ler até para ele mesmo, porque está fora da brecha. Procura ler e entender aquilo que Deus quer para você. Olha aqui que a Bíblia diz, olha. Provar para saber o que estava no teu. Agora me diz o que estava no teu coração. O que estava no teu coração? Já saiu já? Deus do céu, só a palavra mesmo. Já saiu? Já não existe mais? Já mudou de ideia? Já mudou de endereço, Aí Deus olhando e dizendo assim, eu queria provar para saber o que estava no teu coração, se verdadeiramente era ou não, se é verdade ou não, se é mentira ou não, se tu queria ou não, a terra. Olha lá. Se guardaria os meus mandamentos ou não. Você guardou? Desviou, não guardou? Vamos para o 3, Rogério, para nós encerrarmos. E te humilhou e te deixou ter fome. Não vem para cá com essa que servir a Deus não passa fome, viu? Você está numa igreja errada. Essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, que o teu celeiro é cheio, é só vitória, é só bênção. Ai, tu dá 50, Deus te dá 1000. Vai nessa. Tu vai dar 50, na semana que vem tu vai dar 50, no próximo culto 50, até o dia que Deus quiser te honrar. Desse negócio. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não nem teus pais o conheceram, para te dar o entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora vamos voltar lá atrás, o jovem Samuel. A Bíblia diz que o jovem crescia e fazia-se agradável sim para com o Senhor e para com os. Tem pessoas que se acham que ela tem que fazer somente para Deus. Coitadinho, fica nessa. Para tu receber um óleo aqui dentro, não é só para Deus não, viu? Fica nessa aí. Só para Deus. Eu, para ser pastor, eu tive que fazer para Deus e para o homem. E para mim ser pastor, o óleo teve que descer também através da vida de um. Não vem para cá com essa, que do jeito que tu tá, tu já está bom, que tu sabe de tudo, não. A Bíblia diz que o jovem Samuel vinha crescendo perante o Senhor e perante os. Agora eu vou te dizer, Samuel teve 3 status. Samuel teve 3 ministérios. Olha, Deus só honra quem é obediente. Não vem para cá com rebeldia, fazendo o que você quer, achando que é do teu jeito, da tua cara, que Deus vai te honrar, não, porque é mentira do capeta. Deus só honra aqueles que é obediente. 3 ministérios. Qual foi o primeiro dele? O primeiro ofício dele foi ser. O segundo, profeta. Homem de Deus, boca de Deus. Sacerdote para ouvir o que o povo trazia e entregar para Deus. Profeta porque Deus, de lá de cima, falava aos ouvidos e ele entregava. E o terceiro,
juiz que julgava a nação de Israel. Deus honrou o homem ou não? Deus não honra desobediente nem rebelde. Deus honra aqueles que são obedientes. Ó, se você vem fazendo algum trabalho aqui dentro, com alegria, continue, viu? Ó, persevere. Ah, pastor, mas fulano de tal não quer fazer mais, e eu não quero fazer porque vai que ele acha. Não, deixa ele achar o que ele quiser. Ai, pastor, eu me sinto incomodado porque fulano de tal, era ela que fazia isso daí, e eu fazendo. Vai que ela pensa alguma coisa. Não te preocupa, não. Faça no lugar dela, porque Deus ele vai te honrar. É em tempo de crise que Deus vai te exaltar na terra. É em tempo de crise que Deus vai te abençoar. É em tempo de crise que Deus vai provar para aqueles que foram rebeldes o que Deus tinha preparado para aqueles que são obedientes. Vocês recebem essa palavra? Vocês recebem essa palavra? Abre em Gálatas 1:9 para nós encerrar e eu paro por aqui. O tempo é curto, por isso eu encurtei nas oportunidades hoje. Deus está me dando cada palavra dia de domingo que é tremendo. Isso aqui é para crente, irmão, não é para desviado, não. É para crente. Assim como já volou dissemos, agora de novo também volou, digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja o quê? Qual é o significado dessa palavra aí, igreja? Maldito, não existe outro evangelho se não ser o evangelho de Cristo. Não existe um outro evangelho. Ai, Deus vai te honrar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar. É mentira. Deus vai te dar nada disso. E se tu for rebelde, é que Ele não vai te dar mesmo. Deus ele tem um único plano, que é te salvar, você e a tua casa, a tua família, e te levar para o céu e não para o inferno. Não existe. E se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja um maldito, porque não existe outro evangelho. Só existe esse que é verdadeiro. Falso profeta seria eu que viesse aqui para ficar entregando profecias mentirosas e falsas que Deus não mandou. Deus me tirou, foi para o Egito também, foi para vir aqui falar a verdade, pregar a verdade, dou a quem doer. Não fui chamado para agradar ninguém, igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Seja como Samuel. E aí, se você está vendo alguém fazendo errado, deixa ele fazer, deixa ela fazer. Isso é diferente. Faça a diferença, porque Deus ele vai te honrar. E não blasfeme contra Deus por ser fiel e nada está acontecendo na sua vida, hein? Não blasfeme. Quanto mais você está fazendo, mais as dificuldades vêm. Mas não quer dizer que Deus não está te olhando. Deus está te vendo. Não seja como os filhos de Eli, que a palavra Deus já tinha se calado para eles. Mas Deus se manifestou para o jovem Samuel, porque era fiel. Amém? Feche os olhos de você.